Com as bênçãos de Deus, damos início à 98ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 142. Senhor, atende a minha oração. Percebe nos teus ouvidos o meu rogo. Segundo a tua verdade, atende-me na tua justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 15, 1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se figurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 97ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de maio de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 97ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da receita e da despesa do mês de abril de 2015. Solicito ao secretário, vereador Augusto Canto, que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-168, que responde ao requerimento 90/2015, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, que dispõe sobre falta de espaços públicos para a prática desportiva. Pergunta 1. As quadras poliesportivas das escolas municipais, quando não se realizam aulas, podem ser utilizadas pela comunidade? Resposta. Sempre à disposição da comunidade, conforme organização da diretora da escola. B. Caso possam as quadras poliesportivas das escolas serem utilizadas, quais exigências que devem ser cumpridas por parte do cidadão que deseje requerer? B. Resposta. Ser maior de idade, protocolizar pedido legalmente formalizado junto à Prefeitura, informando o tipo de uso pretendido. Em se tratando de equipe esportiva, se a mesma é representada por técnico com a listagem de identificação e qualificação dos usuários. Aguardar a resposta da direção da escola para assinatura do termo de responsabilidade pelo uso do espaço público. Pergunta C. Existem requerimentos solicitando a cessão de uso de quadra da escola do bairro Itararé? Se sim, nos enviar cópia dos protocolos. Resposta: sim, segue cópia. D. Solicito ainda não seja informado pelo Poder Executivo se houve de fato invasão da quadra poliesportiva e se isso ensejou ação policial. Resposta: houve invasão e contatada a polícia, que logo se apresentou no local. A direção da escola realizou a abertura do devido boletim de ocorrência, datado de 15/4 e 16/4/2015. José Aparecida Tizeu, com anexos. Ofício 04169, que responde ao requerimento de número 93, de autoria do vereador Raimundo Azevedo, que pede informações sobre a contribuição de iluminação pública. Pergunta 1. A iluminação pública está sendo paga com a dotação que consta no orçamento pela arrecadação da taxa de iluminação? Resposta. A iluminação pública existente no município é paga com os recursos do Tesouro, a CPFL e a Serim, por intermédio das contas apresentadas pela concessionária de energia nos seus respectivos vencimentos, empenhadas e contabilizadas na ficha de número 217, classificação da despesa, a qual é específica para o pagamento das contas de manutenção da mesma. Desculpe. Pergunta 2. A arrecadação mensal do município. Qual a arrecadação mensal da taxa de iluminação no município de Alumínio? Resposta. A arrecadação da taxa de iluminação pública denominada CIP tem sua receita contabilizada na ficha 12, classificação da receita. Da implantação da cobrança da CIP, taxa de iluminação pública do mês de fevereiro até o mês de abril, foram arrecadados um montante de R$ 99.139,36, conforme cópia anexo. José Aparecida Tizeu, vereador. Ofício 04170, que responde ao requerimento 94/2015, de autoria do vereador Geraldo Atleta, que pede considerações sobre o trânsito de veículos automotores na estrada municipal Ayrton Senna. Pergunta 1. Qual a possibilidade de dividir com tachões o centro da pista, sendo 50 metros, antes de 50 metros após o acesso ao bairro Vale Grande e Aras Três Sinos? Resposta 1. Será estudada no local a relação entre os raios de curvatura para acomodar veículos de maior porte.
Pergunta 2, caso positivo, quando poderá ser executada essa obra? Resposta 2, prejudicado. 3, caso não seja possível executar essa obra no momento, quais seriam possíveis melhorias e demarcação horizontal no local indicado? Resposta 3, prejudicado. Ofício 04-171, que responde ao requerimento de número 96/2015, de autoria do vereador Geraldo Atleta. Pergunta 1. Qual a possibilidade de realizar dia da faxina na zona rural do município? Resposta. Estaremos dando início à faxina na zona rural, que será feita aos finais de semana com a própria equipe de funcionários da Prefeitura, com início no dia 23 agora de maio. 2. Caso positivo, para quando poderia ser programado esse evento? Prejudicado. Ofício 04-172, que responde ao requerimento 97, de autoria também do vereador Geraldo Atleta. Pergunta 1. Qual a possibilidade do Executivo Municipal construir campo de areia para atividades esportivas e de lazer no bairro Areia Branca? Resposta 1. No momento não existe a possibilidade, pois, conforme apresentamos em anexo, a planta da área citada por Vossa Excelência, onde a municipalidade não possui... Vou ler de novo. No momento não existe a possibilidade, pois, conforme apresentamos em anexo, a planta da área citada por Vossa Excelência, onde a municipalidade não possui área no bairro Areia Branca, existe lá, conforme informado pela Divisão de Habitação, um loteamento onde a proprietária não manifestou doação de áreas para fins públicos. Também não fora disponibilidade no nosso PPA o intuito de desapropriação de áreas para esse fim. Pergunta 2. Há alguma providência sendo tomada para que seja construído campo de areia no bairro Areia Branca? Prejudicado. Ofício 04-173/2015, que responde ao requerimento de número 98/2015 do vereador Geraldo Atleta. Pergunta 1. Qual a possibilidade do chefe do Poder Executivo determinar a expedição de notificação para que os proprietários do terreno não edificados limpem suas propriedades? Resposta 1. A notificação já é realizada e enviada continuamente para o endereço que consta no cadastro da Prefeitura. 2. Em caso positivo, se os proprietários do terreno não edificados não cumprirem com o que for notificado, há mecanismos que permitam que a Prefeitura tome essa providência e cobre os custos do proprietário? Resposta. Caso o proprietário não seja encontrado, poderá ser intimado por edital com prazo de 20 dias. Caso o proprietário não realize a limpeza, pelo menos 2 vezes ao ano, a Prefeitura intimá-lo-á a tomar as providências no prazo de 10 dias. Caso o proprietário não tome as providências fixadas na notificação, incorrerá em multa, cuja classificação de valor encontra-se no título específico da Lei nº 340. Ainda caso o proprietário não promova a limpeza, a Prefeitura poderá efetuar a limpeza e a construção do muro de fechamento, caso não tenha, correndo as despesas a preço de mercado por conta do proprietário. Portanto, respondo a Vossa Excelência, o mecanismo legal existe para que a Prefeitura multe após realize a limpeza do terreno no valor de mercado e acresça 20% de taxa de administração. Porém, não dispomos de recurso financeiro para execução através de contratação terceirizada, posto que não dispomos no quadro funcional de mão de obra suficiente para tal empreitada. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04-174, que responde ao requerimento 99, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. Pergunta A. Pode ser provisoriamente sinalizado o local de modo a evitar acidente? Local esse, a rua Alberto Bertelli, no sentido bairro. Resposta. Já foi realizada a recomposição do pavimento nesse local com a operação tapa-buracos. 2. Quando será executado o recap? Não há previsão de recapeamento nesse local. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Passamos agora ao ofício 04-175, que responde o requerimento de número 101/2015 da vereadora doutora Ana Paula, que faz questionamentos acerca da empresa Maróstica Engenharia e Participação Limitada. Vamos lá. Pergunta A. Qual é o endereço do escritório da empresa Maróstica Engenharia e Participação Limitada? Importante ressaltar que não queremos o endereço do contrato, pois neste já restou comprovado que o escritório não está instalado no local. Resposta. Rua Dr. Guilherme Benites, número 126, segundo andar, conjunto 21, sala 23, Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo. Com CEP de número 04-532-060.
B. Enviar a essa Casa de Leis todas as guias de GPS devidamente recolhidas de todos os funcionários que trabalham ou trabalharam na reforma da Escola Municipal do Bairro do Paraíso, acompanhando o relatório GFIP, comprovando o recolhimento de FGTS e também INSS de todos os meses, conforme cláusula 6.4 do contrato firmado entre a empresa prestadora de serviço e o município de Alumínio. B. Essa questão deve ser encaminhada à empresa Maróstica Engenharia e Participação Limitada. C. Caso não tenha ocorrido prorrogação de contrato, enviar as cadernetas de ocorrências nos termos da cláusula 3.1 e o contrato firmado entre a empresa prestadora de serviço e o município de Alumínio. Resposta D, cópia anexo. Perdão, antes disso. Pergunta C. Enviar a prorrogação do contrato, uma vez que o prazo de entrega da obra já expirou faz tempo e a obra ainda não foi concluída. Essa sim, segue cópia anexa. Agora passamos para a pergunta D. Caso não tenha ocorrido prorrogação do contrato, enviar as cadernetas de ocorrência nos termos da cláusula 3.1, o contrato firmado entre a empresa prestadora de serviço e o município de Alumínio. A pergunta D fica prejudicada. Agora a pergunta E. Apresentar diário de ocorrências nos termos da cláusula 3.4 do contrato firmado entre a prefeitura e a prestadora de serviço. Resposta E, cópia anexa. Pergunta F. Informar a data prevista para a entrega da obra, encaminhar todas as planilhas de medição e notas fiscais emitidas pela empresa e a prefeitura de Alumínio, bem como o cronograma de obras e cronograma de execução dos serviços. Pergunta F. A resposta é contratualmente entrega da obra ocorreu em 19/5/2015. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Seguem os anexos. Ofício 04-176/2015, que responde ao requerimento 102/2015, de autoria da doutora Ana Paula, a respeito da contratação de agentes para trabalhar na prevenção e instrução da população com relação à dengue. Pergunta A. A possibilidade de ser realizada uma limpeza em todas as escolas para que sejam retiradas as carteiras que não mais são utilizadas em materiais de obras e entulhos, que somente estão ocupando espaços e servindo para acumular água parada? Resposta sim, providências já estão sendo tomadas. B. Se sim, quando ocorrerá a referida limpeza? Resposta, tão logo a direção das escolas encaminha a relação dos materiais inservíveis no modo requerido pela diretora de administração da educação. C. Se não, por quê? Resposta C, prejudicada. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 125/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as diversas reclamações dos moradores do bairro Colibri 2 com relação à falta de manutenção nos orelhões do referido bairro, considerando que os orelhões de número 47150919 e 47150926 encontram-se danificados e, portanto, sem condição de uso, considerando que esses orelhões são de grande importância aos munícipes daquela localidade, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a vivo, solicitando o seguinte pedido de informações. Seria possível fazer a manutenção dos orelhões? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, 19 de maio, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Requerimento de número 126/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, constantes são as reclamações de munícipes que necessitam de medicamento de alto custo e de leite especial para seus filhos e não são atendidos pela Prefeitura Municipal de Alumínio. Desde 19 de agosto de 2014, a mãe Daiane de Brito Oliveira de Araújo solicita da Prefeitura, através do processo administrativo, fornecimento de 8 latas mensais de leite Neocate, fórmula infantil à base de aminoácidos livres para a filha Marina de Oliveira Araújo, que faz tratamento APLV, alergia à proteína do leite da vaca. Ela tem todos os laudos médicos necessários, mas a Prefeitura não atende seu pedido e não dá parecer definitivo. A mãe vive de doações de leite de pessoas que deixam de ter necessidades de uso, ou em caso de sobras do tratamento, através de um grupo na internet.
Infelizmente, ela não consegue todas as latas e, com muita dificuldade, os familiares acabam comprando para ajudar. A Constituição Federal, em seu artigo 196, proferiu ao poder público o dever de garantir a todos o direito à saúde mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além disso, o artigo 6º, inciso 1º, a linha D da Lei nº 8.080 de 90, impõe ao Estado a responsabilidade de executar ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A mãe ainda gasta excessivamente com medicamentos de uso contínuo como flisotide 250 miligramas, desloratadina 0,5 miligramas e fisiogel. É muito humilhante para quem precisa de medicamentos de leite especial ter que ficar implorando para os chefes de Departamento da Assistência Social e Departamento de Saúde a garantia de seus direitos. Assim, requer ao mesmo ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. As 8 latas Neocate, fórmula infantil mensais que necessita Marina de Oliveira Araújo, serão fornecidas? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? A possibilidade do fornecimento dos medicamentos citados mensalmente? 5. Se sim, quando? 6. Se não, por quê? Sala das sessões, 21 de maio de 2015, doutora Ana Paula, vereadora. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão da falta do fornecimento de leite e medicamento aqui no nosso município tem sido comum. E isso nos deixa muito indignados. O que acontece? Hoje nós temos o senhor Paulo Pimenta, que é o chefe do Departamento Administrativo e cumula a direção do Departamento de Saúde, que não dá a atenção suficiente a essas pessoas. O que acontece? Elas passam pela triagem no Departamento de Assistência Social, muitas vezes é deferido lá no Departamento de Assistência Social e vai para a farmacêutica. Eu já tive algumas experiências com essa farmacêutica, a senhora Adriana, e não foi nem um pouco agradável. Eu estive lá com um senhor e uma senhora que estavam aguardando 1 ano e meio medicamento de alto custo e fui muito maltratada por ela. As pessoas que estavam comigo falaram, nossa, se a senhora com a gente ela nos tratou dessa maneira, imagine se nós viéssemos sozinhos. E a mesma coisa tem acontecido com essas pessoas. O que acontece? Essas mães, por falta de atendimento no nosso município, elas fazem tratamento no Hospital São Paulo, para os seus filhos que têm essa alergia, né, a proteína do leite de vaca. E precisam do consumo desse Neocate, que é uma fórmula infantil à base de aminoácidos livres. É um leite caro. E essas mães precisam ficar... no caso dessa mãe, ela está desde agosto com o pedido administrativo na prefeitura, e eles sequer dizem se vão fornecer ou não. Essa coitada dessa mãe, ela precisa estar entrando na internet. Eles têm um grupo dessas mães que têm criança com problema de alergia, e aí se sobra para alguma mãe, a outra mãe fornece, elas têm que ir buscar. Então, assim, é um direito que a Constituição instituiu a todas as pessoas que necessitem, né? E aqui, no nosso município, a gente não está vendo uma atenção para esse caso. O que nós temos? Nós temos lá um diretor da administração de saúde que fica brigando com os médicos, inclusive se pegando lá no pronto atendimento, para que os médicos concursados saiam do município. Ele não se atenta às necessidades das pessoas, dessas mães, dessas crianças. Essas pessoas não têm condições de ficar, além de ter o medicamento de alto custo, que a criança faz de uso contínuo, precisa do Neocate. Então, a gente pede ao senhor prefeito que dê atenção à população, que coloque o senhor Valdir Tizeu no lugar dele e que assuma o papel de prefeito do nosso município. Que, efetivamente, faça com que essa funcionária, que não tem coração, essa farmacêutica, não ocupe mais esse lugar. Se ela não sabe tratar as pessoas, se ela não sabe dar celeridade aos processos, coloque ela em outro lugar. E ponha uma pessoa que tenha competência, não só para administrar a saúde, como também para deferir esses requerimentos dessas pessoas. Porque ela está desde agosto solicitando. E se ela não tivesse a ajuda dessas pessoas pela internet, se não tivesse a ajuda da família, que faz um sacrifício para comprar,
É obrigação do município. E eu escutei dessa farmacêutica o seguinte, naquele outro caso de fornecimento de medicamento de alto custo, entre com ação judicial, porque nós não vamos comprar. Por que isso? Por que fazer as pessoas terem que passar por isso? Ter que acionar a justiça, abarrotar o judiciário de processos, que vocês sabem que daí vão ter que conceder. Então, já está na hora de acabar com isso, dar atenção aos munícipes, essas mães, que além de ter que levar os filhos para tratar num outro município, lá em São Paulo, ainda tem que ficar aí suplicando, implorando para fornecer uma coisa que é direito dos filhos delas. Então, eu peço ao senhor prefeito que olhe essa situação e que, se essas pessoas que estão lá para fazer esse serviço não têm competência, que o senhor tire elas de lá e coloque quem tem competência para fazer esse tipo de serviço. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 126. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Vamos a ela. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta. Augusto Canto, aprova. Renato Watanabe. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo da Delegacia. Doutor Alexandre. Aprova. 8, excelência. Requerimento 126, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 127 de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Essa vereadora, desde março de 2013, através do requerimento 142 de 2013, vem solicitando a instalação de placas de sinalização no bairro Figueiras 1 ao 7. Os moradores sofrem porque constantemente os magazines não conseguem localizar os imóveis dos compradores para entregar as mercadorias. Assim, a instalação das placas nas estradas e nas ruas, com a denominação, iria em muito ajudar os moradores, pois poderiam indicar seus endereços nos cadastros dos comércios e, consequentemente, favoreceria a localização dos imóveis. Na época que o requerimento 142 de 2013, de 26 de março de 2013, foi encaminhado ao senhor prefeito, a resposta foi que existia a possibilidade de que a prefeitura iria buscar uma empresa para desenvolver projeto de sinalização viária horizontal, vertical e de orientação em todo o território municipal e queria buscar a obtenção de recursos federal via Sincov, fundo perdido, para execução de toda a sinalização. Em resposta ao ofício, ainda foi enfatizado que, existindo possibilidade financeira para o projeto, o mesmo seria elaborado. O orçamento da Prefeitura passou de 45.940.000 para 65.468.000 no ano 2015, e até a presente data, pelo que nos consta, nada foi feito nesse sentido. As placas da rua da Vila Industrial, Santa Luzia, Paulo Dias, Brasilina, Paraíso, Pedágio, Progresso, Tararé, Alto Tararé, Granja Modelo e Olidel também estão apagadas e não podem sequer localizar as ruas, pois não existe mais nada escrito. Até a presente data, também nada foi feito. Ante ao exposto, eu requero ao mesmo ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de instalar as placas de sinalização e denominação nas ruas do bairro Figueirão 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. A possibilidade de substituir as placas de denominação das ruas da Vila Industrial, Santa Luzia, Paulo Dias, Brasilina, Paraíso, Pedágio, Progresso, Tararé, Alto Tararé, Granja Modelo e Olidel. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, 21 de maio, doutora Ana Paula, vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Essa questão, como foi lido aí no meu requerimento, eu solicitei em março de 2013 que o senhor prefeito fizesse essas placas para que pudesse sinalizar os bairros do Figueira 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E também fiz a solicitação de substituição das placas de todo o município. O que acontece? Hoje, se você vai na Vila Industrial, no Olidel, aqui mesmo na Santa Luzia, você não consegue identificar mais as ruas, né? E na área rural, além de não ter identificação, se a pessoa faz um cadastro, por exemplo, no Magazine, ela não consegue receber a mercadoria na sua casa, porque não tem como chegar, porque não tem placa de sinalização, não tem placas nas ruas. Então, naquela época, o senhor prefeito disse que o orçamento não comportava, que ele não tinha condições financeiras de estar fazendo, mas que ele ia verificar se poderia pagar um projeto. Conclusão, se passaram aí mais de 2 anos e até a presente data nós não vimos nenhuma ação nesse sentido. Nós vimos que o orçamento da Prefeitura ele saltou de 45.940.500.000 para 65.468.000. Então, eu acredito que agora essa desculpa de que não tem dinheiro não dá mais para
para ser colocada, né? Eu acredito que com esse salto do orçamento, dá perfeitamente para o senhor prefeito realizar essa ação. Mesmo porque é uma situação que os munícipes precisam. Como é que você não vai ter mais identificação na tua rua? Como que as pessoas chegam até a sua casa? Hoje em dia, ainda algumas pessoas têm GPS, mas e quem não tem? Então, nós precisamos que isso seja regularizado e que o nosso pedido de 2013 seja atendido. São essas minhas considerações. Muito obrigada. E peço a todos os vereadores que aprovam o requerimento. Continua a discussão, requerimento. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Concordo com a vereadora. Você já foi alvo de pedidos diretos meus, por meio de indicação também. É um absurdo você passar por diversas ruas e não ter a denominação. Coisa que eu vejo em algumas outras cidades, especialmente cidades pequenas, assim como Alumínio, às vezes até maior, é que tem a permissão por parte do Poder Executivo até de o comércio colaborar com isso. Então é natural você ver em cidades, às vezes lá, o nome da rua e embaixo colaboração e o nome do comerciante, né? Porque é uma maneira até de a pessoa divulgar, de ajudar o município, partindo do pressuposto que não tivesse dinheiro. Óbvio que com esse salto no orçamento aí, quase 20 milhões de reais, a gente pode até falar que foram 20 milhões de reais, fica inimaginável se pensar que a prefeitura não possa dispor de uma política nesse sentido. Não são só bairros da zona rural, não. Aqui na frente da prefeitura, por exemplo, que tem uma denominação de rua, não tem o nome da rua até hoje. A gente espera que faça isso logo. E se de fato o orçamento não está contribuindo para isso, que faça uma legislação que permita, inclusive, ao comércio local fazer, digamos que, essa placa e embaixo escrito a colaboração. Acho que uma legislação nesse sentido lhe permite, inclusive, a manutenção dessas placas, porque o comerciante, a pessoa que quer ali prestigiar o município com uma placa dessa, divulgar o seu nome embaixo, ele vai manter essa placa sempre bem visualizada. Então, óbvio que aprovo o requerimento da vereadora, pedir que o Geraldo está do meu lado, do prefeito, que leve ao prefeito. Tem muitos municípios da nossa região que permitem isso. Então, se lá pode, acreditamos que tenha legalidade para que seja feito aqui também. São as minhas considerações. Continua a discussão, o requerimento 127. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta. Augusto Canto aprova. Renato. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo da Delegacia. Doutor Alexandre. Aprova. Aprovado, 8 votos a 0, excelência. Requerimento 127 é aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 128/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que essa vereadora, desde março de 2013, através do requerimento 107/2013, vem solicitando a reforma das lixeiras do bairros rurais do nosso município. Figueiras 1 a 7, Colibri, Vale Grande, Sinindu, Três Sinos e Capoava. Considerando que a falta de local apropriado para armazenamento de lixo contribui para que sejam espalhados pelos animais por todos os bairros esse lixo. Considerando que a coleta nesses bairros é realizada somente 3 vezes por semana, acarretando acúmulo de lixo, o que não ocorre nos bairros urbanos, onde a coleta é realizada diariamente. Considerando ainda que a coleta seletiva não é realizada nos bairros rurais. Considerando que a coleta seletiva gera renda para os trabalhadores da cooperativa, diminui o lixo e é dispensado no aterro sanitário, pode diminuir custos com a coleta de lixo e ainda contribui para a preservação da natureza e com a qualidade de vida das pessoas. Considerando que já se passaram 2 anos e que o orçamento subiu de 45 milhões para 65 milhões e que não se pode mais justificar a falta de ação da Prefeitura de dinheiro, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de reformar as lixeiras de todos os bairros rurais e colocar tampa para proteger contra a ação de animais, em especial a da foto que segue em anexo, que fica localizada à frente ao posto rodoviário do município e que atende a dezenas de moradores do bairro Capoava. Se sim, quando? Se não, por quê? Pergunta 4. A possibilidade de realizar a coleta seletiva nos bairros rurais, mesmo que seja somente nas segundas-feiras, pois é o dia que mais produz lixo nos referidos bairros devido às casas de veraneio. Pergunta 5, se sim, a partir de quando? Pergunta 6, se não, por quê? Sala das sessões, 21 de maio, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Pois é, vereadora, 5 minutos com a parte.
Essa questão da lixeira também é um pedido que a gente tem feito. Iniciamos, né, em março de 2013 e até hoje não fomos atendidos pelo senhor prefeito. O que acontece? As lixeiras estão todas arrebentadas, elas não têm tampa, então fica lá aberto o lixo, os cachorros espalham pelo bairro e fica aquela sujeira, sem contar com toda essa situação aí do risco de dengue e tudo mais. Outra coisa que eu falei nesse requerimento, que acho muito importante, e tenho falado muitas vezes aqui, é a questão da coleta seletiva. A questão da coleta seletiva, foram várias vezes, fiz até um vídeo demonstrando a dificuldade das mulheres hoje lá na cooperativa, porque as pessoas, porque não tinham assiduidade da coleta, o caminhão quebrava e tudo mais, elas deixaram de fazer a coleta seletiva. Então, precisa haver uma divulgação, precisa fazer um trabalho para que as pessoas da área urbana voltem a reciclar como reciclavam antigamente. E na área rural, o que acontece? Nós precisávamos que tivesse a coleta seletiva. Mesmo que fosse, se não fosse possível todos os dias, que pelo menos nas segundas-feiras isso ocorresse. Porque o que acontece? Muita gente vem de São Paulo, muita gente vem de outras cidades e tem casa aqui, né, no município. Então, no final de semana, fazem festas, tem muito material reciclável que podia estar indo para as cooperadas, isso é renda para elas. O que eu não consigo entender dessa administração, por que não se investe na cooperativa de reciclagem? A gente sabe que se você reciclar mais, você vai diminuir o lixo domiciliar. Consequentemente, você vai diminuir o custo com a contratação da coleta do lixo domiciliar. Então, eu não consigo entender como que eu venho batendo nessa tecla desde 2013 e até agora o senhor prefeito não fez nada nesse sentido. Se você investir para que essas mulheres possam... lá tem vários equipamentos quebrados. Elas fazem toda essa situação de carregar os fardos, colocar nos caminhões, tudo à mão. Uma vez eu estive lá com elas, é um serviço pesado. São mulheres já de idade, passam por uma dificuldade tremenda. E eu não entendo por que o município não investe nisso, sendo que o Tribunal de Contas, toda a fiscalização permite isso, que a prefeitura invista na coleta seletiva. Porque ela investindo na coleta seletiva, ela está mandando muito menos lixo para o aterro sanitário. Ela está preservando a natureza. E ela está dando renda para essas mulheres. E gastando menos com lixo domiciliar. Porque se você produzir menos lixo, você vai ter que transportar menos lixo. Então, essa situação eu venho batendo aqui há 2 anos. E eu não vejo nenhuma resposta do Poder Executivo. Então, fica aqui mais um apelo para que a coleta seletiva seja realizada nos bairros rurais também, para que seja feita uma propaganda aqui na cidade, fazendo com que as pessoas voltem a reciclar e que sejam reformadas lixeiras dos bairros. Tem uma lixeira na frente do posto rodoviário ali, que vocês, todas as pessoas que passam aqui pelo posto rodoviário, podem ver do lado esquerdo. Todas as pessoas da Capoava deixam o lixo ali. A lixeira está arrebentada faz 2 anos e meio. Não é uma coisa de grande dificuldade, é uma solda, uma tampa. Não é uma coisa de alto custo. Então, a gente pede essa atenção mais uma vez. Às vezes, eu me sinto falando para as paredes, porque eu canso de pedir e não sou atendida. Mas, mesmo assim, esse é o meu trabalho e eu vou pedir até o último momento que eu estiver aqui. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continue a discussão, requerimento 128. É discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta. Augusto Canto, aprova. Renato Watanabe. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo da Delegacia. Doutor Alexandre. Requerimento 128, aprovado por 8 votos a 0. Leitura de expediente recebido diversos. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício do padre Eduardo Aparecido dos Santos. Ofício sem número da paróquia São Francisco de Paula. Senhores dessa casa. Venho humildemente agradecer e apresentar minha satisfação e gratidão pela moção de aplauso recebida dessa ilustre e respeitável casa, local onde homens de bem dirigem em nossa cidade com competência e sabedoria. Colocarei a Câmara de Vereadores e seus projetos sempre em minhas orações, para que vossas excelências conduzam o município na paz da justiça e rumo ao progresso.
Afirmo-lhes ainda o quanto sou grato a Deus por ter sido tão bem recebido e acolhido por um povo generoso, devoto, trabalhador e amigo. Deus seja louvado. Que Deus ilumine cada um. Padre Eduardo Aparecido dos Santos. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício da CBA Votorantim Metais. Ofício sem número datado de 21 de maio de 2015 da Companhia Brasileira de Alumínio e Votorantim Metais. Endereçado ao presidente da Casa da Câmara Municipal de Alumínio. Referência e agradecimento de moção de aplauso. Vimos por meio dessa agradecer pela moção de aplauso número 4 de 2015, aprovada então solene casa, na sessão do dia 18 de maio de 2015, em função dos 60 anos da Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA. Registramos nossa satisfação com as considerações elencadas na moção. Andressa Lamana e Jorge Pinheiro Leal Nunes. Lido, senhor presidente. Temos agora o tema livre, escrito o vereador Eduardo Boscos, a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, uma boa noite a todos. Hoje o que me traz essa tribuna é um assunto rápido, é só para dizer que essa semana que passou, tive a oportunidade de conhecer, que esteve em meu escritório, o vice-diretor, senhor Oswaldo, da Escola Honorina, onde veio apresentar o programa Escola da Família. Programa esse que já existe aqui no município de Alumínio, desde o ano de 2003, mas que por falta de público está para o governo tirar aqui do nosso município, como de outros municípios. E esse vice-diretor foi disponibilizado pela Diretoria de Educação de São Roque para que viesse fazer um trabalho em nosso município com o programa Escola da Família, onde ele teve o prazo aí de 2 meses para que se levantasse esse programa, senão esse programa iria ser extinto do nosso município. Programa esse que, depois de sua apresentação, eu mesmo nunca tive o prazer de ir lá conhecer um programa, mas um programa de extrema importância para o nosso município, um programa esse que nós não podemos perder. Então, ele veio até essa casa, me procurou, para que nós, vereadores, pudéssemos ajudá-lo a fazer a divulgação desse programa, para que esse programa não acabe. Ele sabe que os vereadores estão aí junto com a comunidade, conhece várias entidades que possam estar participando lá na Escola Honorina, e o espaço que eles têm lá é um espaço maravilhoso. São 21 salas essas com lousa, data show, som, ginásio, bola, tem pinturas. E o objetivo desse programa é a inclusão social, né? A inclusão social onde ele vai atender 4 eixos, que são esses: a saúde, o trabalho, a cultura e o esporte. Hoje, funciona na Escola Honorina, todos os sábados e domingos, das 9 às 17 horas, a alfabetização, que é para todas as idades. Até ele estava dizendo que tem uma sala lá que tem um senhor de mais de 50 anos, que vai todos os sábados e domingos para ser alfabetizado. A capoeira, que já vem há muito tempo com esse programa. Tem também a pintura e tecido, pintura em madeira, tênis de mesa, futsal, e a partir de julho vai ter também a informática. Então, o professor e vice-diretor Oswaldo, né, disponibilizou aquele espaço para que todos possam levar qualquer projeto que acha de suma importância, de interessante para o nosso município, porque o espaço, além de ser maravilhoso, o governo do estado ainda disponibiliza verba para dar almoço, para comprar material de qualquer tipo de projeto que vá, e o município não pode perder um projeto desse. Então, ele pediu aí para que nós, vereadores, vamos até lá a escola para que nós possamos conhecer o espaço. Todos os sábados ele vai estar lá, ele quer que vocês compareçam lá nas escolas, para que conheçam e ajudem ele a divulgar, para que nós não perdemos esse projeto maravilhoso aí, que é o Programa Escola na Família, que tem desde 2003 no município e que está prestes a ser fechado pelo governo do estado.
Então, senhor presidente, são só essas minhas considerações e uma boa noite a todos. Pela ordem, presidente. Caso não haja nenhum outro colega inscrito no tema livre, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral, ficando suprimido o intervalo regimental. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 8/2015, que dispõe sobre a alteração do artigo 11 da Lei Municipal 1757/2014, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2015 e de outras providências. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrado. Uma boa noite a todos.